Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Giro Empresarial aqui na sua TV Claré. Hoje temos a honra de receber em nosso programa meu amigo, meu irmão, pessoa que eu admiro muito, músico, advogado, sempre presente em todas as ações da sociedade rio-clarense, Dr. William Najib Filho. William, bem-vindo ao Giro Empresarial. Zane, é um prazer estar com você e a gente acompanha sempre aí as suas lutas, os seus projetos, e esse Giro Empresarial realmente está sendo um programa fantástico, permitindo à população de Rio Claro, ao telespectador da TV Claré, conhecer um pouco do empresário, um pouco das pessoas que formam opinião em Rio Claro, das pessoas que fazem Rio Claro acontecer. É um prazer estar com você e só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu que agradeço a sua presença, William. Queria te perguntar, hoje o seu escritório é um dos escritórios mais consagrados, conhecidos de Rio Claro, da região, praticamente todo o estado de São Paulo conhece o trabalho de vocês. Como começou esse trabalho? Onde foi o pontapé inicial do William Najib Filho na advocacia em Rio Claro? Zé, é uma história muito interessante. Eu sempre digo que tive dois pais, o meu pai biológico e a figura de Nicolau Ayun. O Ayun foi um grande advogado da cidade, talvez a maior expressão da advocacia de Rio Claro, e certa vez disseram que ele precisava de alguém para trabalhar com ele. Eu estava em São Paulo, queria concurso, na época o governador Mário Covas não abriu o concurso da procuradoria, eu fiquei um pouco perdido e me falaram que teria uma oportunidade de trabalhar com o Nicolau. E procurei o Nicolau. Na verdade, ele precisava de um estagiário. Tinha um amigo em comum, de minha esposa, disse a mim: continue insistindo, era um estagiário, mas quem sabe um advogado pode ser bem-vindo também. E eu insisti, e depois de muitos meses, ele me recebeu, uma primeira conversa, houve uma empatia total, nos tornamos amigos, depois nos tornamos sócios, e por uma fatalidade, Nicolau faleceu em 1º de julho de 2006. Foi uma perda irreparável, e nós optamos por dar continuidade àquele trabalho muito bem plantado pelo Nicolau Ayun e sua estrutura de advocacia. Continuamos, mantivemos o nome do Nicolau, que a OAB permite isso, é uma forma de homenagear, uma justa homenagem a quem sempre primou pela advocacia, pela boa advocacia, e conseguimos aumentar a nossa estrutura, mudamos para um prédio novo, agregamos novos advogados. Hoje nós temos uma estrutura com 8 advogados em Rio Claro, mais uma estrutura, uns parceiros em São Carlos, algumas parcerias também em Salvador e um colega, um advogado em Brasília para cuidar dos processos, dos recursos naquela instância. Salvador não é questão turística não, né? Não, Salvador nós também temos, mas é possível conjugar o trabalho com as audiências e também uma boa diversão em Salvador. Estamos tentando ampliar também alguns contatos com Portugal. Recentemente eu retornei de Portugal, fizemos contatos com alguns escritórios e houve uma empatia muito grande com pelo menos 2 deles para que a gente possa expandir também os nossos horizontes para o continente europeu. Todos sabem da grande procura por Portugal, empresários, pessoas aposentadas, pessoas que querem sair do Brasil para Portugal ou simplesmente que querem investir também em Portugal. Então achamos por bem fazer essa aproximação com escritórios de lá. Houve uma receptividade muito grande também deles em relação a nós. Alguns empresários, algumas pessoas de Portugal que queiram investir em Rio Claro, na região, no Brasil, nós também faremos essa ponte. Mas ainda as coisas estão caminhando, mas com boas perspectivas de êxito. E de lá para cá, desde que Nicolau Ayun abriu essas portas para mim, eu aproveitei, a gente sempre diz, a oportunidade não se perde, chance não se dá. E o trem que vem você deve pegar e visitar todas as estações. E eu fiz isso. E graças ao bom Deus, tive um pai que me propiciou estudo e tive Nicolau Ayun que me abriu as portas da advocacia. E vamos seguindo esse caminho, plantado por ele, dentro da ética, dentro dos ditames que ele bem nos ensinou. Tudo isso juntado à competência, aos estudos, à dedicação que o Dr. William tem, dá o resultado que deu e não poderia ser diferente. Dr. William, eu queria perguntar uma coisa que hoje está sendo muito comentada. Eu sei que você, seu escritório, é muito envolvido com muitas empresas, muitas indústrias. E vamos dizer, de 1 ano ou 2 anos para cá, a questão do compliance está muito evidente, muito necessária, as empresas estão buscando muito e está sendo muito falado. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é
essa nova tendência de mercado, no caso das indústrias e também no caso da advocacia, compliance. O que essa palavra significa? O que esse termo significa? Zane, é interessante. O Mário Cortella dá a definição perfeita para ética, para compliance, para conformidade. Faça tudo aquilo que sua mãe disse que você deveria fazer. Qualquer coisa que você fizer diferente é antiético, é anticompliance. E você trazendo isso para o direito, eu tenho estudado o tema há uns 4, 5 anos, muito antes mesmo da gente ter essa procura intensa pelo compliance, mas já naquele momento de explosão desses grandes escândalos envolvendo aí as grandes empresas, especialmente a Petrobras. Na verdade, o compliance o que é? Estar em conformidade, é seguir os regramentos jurídicos, é seguir as normas do seu segmento. Se eu sou de um segmento voltado à saúde pública, eu tenho normas a serem seguidas, eu devo respeitar o meu concorrente, eu devo cumprir as minhas normas. É afastar o jeitinho brasileiro. Aquela história, olha, preciso agilizar um procedimento para liberar um alvará para mim. Vai lá, conversa com o fulano que sai. Isso é não compliance. Mas essa não é uma tendência pelo que eu tenho sentido, essa não é uma tendência somente no Brasil, parece que é uma tendência mundial. E é interessante dizer que as empresas querem se relacionar com empresas éticas. Então o que vai acontecer? Se num primeiro momento muita gente ainda diz eu não consigo estar perfeitamente em conformidade, porque senão eu morro de fome e eu vou perder para o meu concorrente, num primeiro momento pode até acontecer, mas vai acontecer uma transição no sentido de que a empresa que o Zane representa só vai contratar a empresa que o William representa se as duas tiverem um programa de integridade e de compliance, ou seja, todas elas se respeitam, seguem as normas e se pautam pela ética profissional, pela ética empresarial. Salvo o contrário, não terão negócio. É tão importante, Zane, e isso estivemos fazendo em algumas palestras recentes, dizendo para até micros e pequenos empresários. Porque o que diziam? Não, mas compliance para grandes corporações, empresas que têm 30, 40, 50. A Petrobras hoje tem 600 advogados de compliance. Eu, microempresário aqui com 10, 12 funcionários, o que eu tenho a ver com isso? E de repente eu disse nessas palestras, essas grandes empresas quando contratam com você um pequeno empresário para fazer manutenção numa máquina, para trocar uma lâmpada, para instalar um ar-condicionado, estão exigindo que você coloque nos contratos o fato de ter uma prática de compliance, de ter um programa de compliance, de ter um código de ética e de conduta. E aí alguns perguntam, mas então é fácil, eu entro na internet e copio um código de conduta de qualquer um. Ele não é o mesmo para todas as empresas. Cada empresa tem um funcionamento, eu tenho que conversar com a minha alta direção, eu preciso saber o que o meu gerente pensa, o que o meu RH pensa, como eu vou montar a melhor política de conformidade, como nós vamos nos relacionar dentro da minha empresa. Então, portanto, não dá para você importar um programa de compliance e pronto. Mas tudo isso para dizer o seguinte, quem não tiver um programa de integridade, quem não tiver um código de ética, quem não se pautar pela ética, nem mesmo contratos vai conseguir fazer. E aquelas pessoas que têm pequenas empresas e pensam em crescer, devem agregar nos seus projetos de crescimento um bom programa de compliance, sob pena de ficarem fora do mercado. E essa tendência você vê que começou, na verdade, com as multinacionais. Sim. Trazendo essas necessidades para o Brasil. Chegando às multinacionais no Brasil, logicamente, os seus fornecedores passaram a ter que se adaptar. Exatamente. E você sente no seu negócio, porque Giro Empresarial é um programa de negócios. Sim. Você sente no teu negócio que essa procura tem aumentado, seus clientes têm buscado mais, está regularizando, vamos dizer assim, não é uma questão de regularização, mas está implantando, acho que o termo é esse, né? Sim. Implantando os programas de compliance. Eu vejo da seguinte maneira, muitos ainda refratários à ideia, outros já incorporando, mas sem muita perspectiva de fazer isso de imediato, e outros comprando realmente a ideia, fazendo programas de compliance ambiental, que vai chegar um momento que você não consegue negociar mais com ninguém, nem com um banco. Se você vai buscar um dinheiro num banco internacional, a primeira coisa que ele te pergunta é se você tem um programa de compliance ambiental. E aí você vai dizer, mas por quê? Eu tenho dinheiro, eu tenho garantias, o banco não te empresta. Então é um ciclo vicioso que vai permitir as empresas sérias, as empresas em conformidade se destacarem no mercado, no cenário. E volto a dizer, compliance o que é? É ética, é integridade, aqueles conceitos lá de trás,
de respeitar o concorrente, de respeitar as leis, e diziam para mim, mas as empresas todas elas aí investindo pesado em programas de compliance, e o poder público? Existe uma lei de 2017 que exige que o poder público, todas as suas esferas, também tenham um programa de compliance. Então vai chegar um momento que eu não contrato mais com o poder público sem programa de compliance, eu não consigo fornecedor, eu não consigo cliente, eu não consigo me relacionar com as empresas. Por quê? Porque eu não me preocupei pela integridade e pela ética. Se a coisa for levada a sério também pelo poder público, o próprio poder público não vai contratar ninguém. Não contrata. Não vai bastar você ter o melhor preço, ter uma empresa que tenha certidão disso, certidão daquilo, ISO 14000, ISO 9000, não basta só isso. E é importante, e o mais importante, a lei anticorrupção de 2013, que vem e coloca explicitamente temas ligados ao compliance e à conformidade, colocam lá, se porventura a sua empresa foi envolvida numa prática anti-compliance, mas você mostrou o programa de compliance, a alta direção estava afinada com isso, as pessoas participaram da elaboração do código de ética, do código de conduta, mas mesmo assim alguém se desviou da conduta, a pena é diminuída, a multa é diminuída. Tamanha a importância de uma conduta íntegra de um código de ética. Agora não adianta só fazer o código de ética, deixar na gaveta, apresentar para o teu cliente e dizer, eu tenho, e não praticar aquilo que está escrito. Sem praticar, você não consegue, porque o seu parceiro comercial vai perceber que você não é ético, nas relações ele vai perceber, e se porventura você tiver um processo criminal, um processo com base na lei anticorrupção, e for percebido esse desvio, se você não mostrou que realmente foi muito além de simplesmente ter um código, não aplica o benefício da lei. Então não é para inglês ver. Ou a coisa acontece para você se interrelacionar melhor com o seu segmento, fornecedores, clientes e concorrentes, e também perante o poder público, ou você está fora do mercado. Essa é a tendência. William, uma coisa que também lembra muito o seu nome é a questão da OAB aqui de Rio Claro, né? Eu tenho muitos amigos advogados e com todo respeito a eles, mas quando você chegou na OAB, você chegou para dar um chacoalhão, você chegou muito jovem, e como foi enfrentar essa resistência, essa mudança, essa renovação dentro da OAB de Rio Claro? Mas isso eu quero que você responda para a gente depois dos nossos comerciais. Estamos de volta com o nosso giro empresarial, hoje recebendo o William Najib Filho. William, antes do nosso intervalo, estávamos falando sobre a sua chegada na OAB. Você foi eleito presidente aqui da OAB regional, da subseção de Rio Claro, ainda muito jovem e quebrando uma série de mandatos de pessoas mais velhas, todas competentes, claro, com relevantes serviços prestados à OAB, mas você veio com uma cara nova, você veio com uma motivação nova. Como foi chegar com esse público que é tão conservador e implantar essa inovação na OAB, trazendo mulheres, trazendo um público mais jovem? Foi interessante. O ano de 2007, eu vinha de uma posição de vice-presidente, de uma gestão ainda com um viés conservador, e eu tentei implementar uma série de novidades, aproximar um pouco mais a OAB da sociedade, porque está no nosso estatuto, no nosso código de ética. A OAB tem que se preocupar com os seus profissionais inscritos e simultaneamente com os assuntos da cidadania. Então não era possível mais que essa segunda parte ficasse apagada. Não era mais possível que a diretoria da OAB cuidasse de ter uma sala de apoio, um jantar no dia 11 de agosto e eventualmente lá uma assistência jurídica gratuita, que era uma das finalidades também do atendimento que era feito à população carente. Então, que não foi difícil, porque era possível fazer muita coisa. E quando eu percebi que o meu presidente, na ocasião, dizia, não, você não vai conseguir implantar porque você é vice, e quem manda aqui sou eu. E aí eu percebi que era o momento de mudar. Muita gente disse para mim na ocasião, 2007, vamos montar uma chapa e vamos enfrentar e vamos revolucionar a OAB. Deu tudo certo, fiquei em 2007, a primeira gestão, ficamos uma segunda gestão, depois eu fui para o conselho e hoje eu presido o Tribunal de Ética em Piracicaba. Mas foi isso. Recepcionava os advogados toda sexta-feira numa reunião aberta e os advogados traziam ideias. Eu falei, mas você tinha essa ideia desde quando? Ah, fazia tempo, eu não consegui implantar. Vamos implantar. Então muita coisa até absurda. Nós tínhamos coisas lá que falavam, mas será que isso realmente Como que, por dá exemplo? certo? Dá um exemplo para a gente. Nós tínhamos, por exemplo, a Comissão de Direito de Famílias. Eu sempre elogio a Ana Paula Copriva.
precisamos trabalhar com a homofetividade, precisamos trabalhar com as relações, com as novas famílias. Não é mais aquela família tradicional. Eu dizia para ela em 2007, difícil isso, hein, Ana? Porque as pessoas são conservadoras, a Rio Claro é conservador, o judiciário é conservador. E ela dizia para mim, nós advogados fazemos a mudança. E ela então criou a primeira comissão de direito de famílias da OAB de São Paulo. Adriano Marque criou a primeira comissão comissão da OAB de segurança pública. Só existia uma comissão estadual. Ele montou uma comissão aqui em nível municipal. E muito atuante aí. E muito atuante, fazendo uma participação incrível, acompanhando diligências da polícia, do Ministério Público, para ver se a lei era preservada. Não foi caça às bruxas, mas sim fazer com que a lei fosse garantida àquele que é acusado, àquele que vai ser julgado, àquele que vai ser processado. Trouxemos o saudoso Dr. Pila, fomos tratar de direitos humanos. As pessoas diziam, você é louco. Direitos humanos, direito de bandido. Eu falei, não, direitos humanos, direito de todos aqueles que têm os seus direitos assegurados pela Constituição. É aquela mãe que não consegue vaga na creche, é aquela pessoa que está para esperar uma cirurgia há 4, 5 anos. Vamos tratar também das condições do preso? Vamos, porque a lei diz que o preso tem que voltar numa condição de ressocialização. Então, tanto que o Dr. Pila criou um mecanismo, uma sistematização que serviu para o Estado inteiro, foi incorporada pelo Estado de São Paulo em todas as OABs. Uma programação de como agir, de como recepcionar as denúncias da população e fazer os encaminhamentos, com moção de reconhecimento até pela ONU ao Dr. Pila. Então, assim, eram muitas ideias. Todos os advogados vinham naquelas reuniões de sexta-feira e diziam, olha, tem um projeto para fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Vamos, você compra a ideia? Está autorizado. E aí a gente começou a envolver muito a cidade. Não existia uma semana que não tinha um representante da OAB num programa de TV, num dos jornais ou nas rádios. Então a OAB se tornou uma parceira da cidadania, da população de Rio Claro. E esse era o papel dele, da instituição. Esse era o papel dela enquanto instituição que cuida da advocacia, dos seus, naquela época, 700 inscritos, hoje 1.400, que precisam ter boas salas, com máquinas de café, com impressoras, mas também precisamos cuidar dos interesses da cidadania. Então, todos os assuntos do dia a dia da cidadania, eu lembro até na ocasião que me ligaram, olha, muito obrigado, o caminhão da dengue passou aqui graças à intervenção da OAB. Olha, queria agradecer porque nós estávamos com um problema no bairro, o Adriano Marques certa vez conseguiu a regularização de diversos proprietários de área num loteamento que não tinha documentação. E sem troca de favores. Sem troca de favores, a OAB ali representada, fizemos PROCON itinerante com o então presidente do PROCON, o sempre polêmico, mas meu amigo, Serginho Santoro. Serginho, vamos levar o PROCON e a OAB lá nos bairros, porque muitas vezes a população não tem dinheiro para pegar o ônibus para vir na OAB para consultar um advogado. Fomos lá, montamos plantões da OAB. Então tinha muita coisa por se fazer. E automaticamente, quando você faz, quando você cria essas situações, algumas, logicamente, foram desastrosas, tivemos vários problemas, até com poderes públicos muitas vezes. Mas o resultado foi fantástico. Então o que acontece? Você tinha no universo de 700 advogados umas 15, 20 comissões que agregavam quase 200. Então você tinha a população sendo assistida, acompanhada por praticamente 1/5 dos advogados, prestando um serviço relevante para todos os temas que envolvem a cidadania. Isso deixou marcas. Depois a doutora Rosa deu continuidade e o doutor Mozart, hoje, que é o presidente, está indo para a reeleição, deu continuidade também. Então ficou essa marca. Mas eu sempre volto a dizer, foi simplesmente por deixar a advocacia pensar, respirar e ousar que nós conseguimos fazer. Muito bom. Eu posso atestar porque eu acompanho o trabalho do William bem de perto, não é de hoje. E ele deixou a OAB aqui de Rio Claro quando ele saiu após o segundo mandato e assumiu lá em São Paulo o conselho. Estive na posse dele com muita honra. Verdade. E é muito contente, é muito bom para Rio Claro a gente ver um profissional da categoria do William e tantos outros se destacando no cenário não só da advocacia, como no cenário musical também, que eu queria entrar nesse assunto com você. Somos amantes, apaixonados pela música, e isso entra no sangue, né, William? Não tem com a cultura, de uma maneira geral. A arte é um negócio é transformadora. É transformador e para mim é um verdadeiro oxigênio para poder cuidar das outras coisas. E você foi fundador e presidente da Orquestra Filarmônica, eu acompanho você desde a fundação da orquestra. Com quantos anos, William?
Na verdade, eu assumi a orquestra sinfônica quando eu tinha 21 anos. A sinfônica. Fiquei por quase 10, 12 anos. Tinha acabado de entrar na faculdade e despejaram para mim lá cuidar da orquestra sinfônica, que já tinha uma tradição, talvez a orquestra mais importante da região. E depois achamos por bem fundar uma nova orquestra diante de alguns entraves que a gente não conseguia solucionar, e os músicos disseram, vamos fazer uma nova filosofia musical, e a Filarmônica está aí há mais de 20 anos, trazendo um pouco de cultura para essa população, para Rio Claro, especialmente aquela população que não tem condições de assistir um grande espetáculo musical, não tem condições de pegar o seu carro, pegar o seu ônibus, ir para São Paulo, ir para o Rio, ou mesmo assistir alguma coisa fora do país. Essa é a filosofia da Orquestra Filarmônica. Temos uma casa de cultura, até hoje mantida, com aulas gratuitas, e procuramos fazer. Você conhece muito bem isso, óperas, grandes eventos. Você nos ajudou a formar a criar o Mulheres que Cantam e Cantam, que é um evento totalmente criado em Rio Claro e que é acompanhado, elogiado em redes sociais, Brasil afora. A gente faz isso anualmente. Esse ano, graças aí até a participação do CIESP, do SESI, vamos fazer 2 apresentações esse ano, mais uma homenagem a Elis Regina, agora dia 29 de setembro. Lá no Teatro do SESI, né? No Teatro do SESI, vamos estar fazendo. Pela primeira vez, o SESI abre essas portas e a gente quer agarrar isso com muito empenho, com muita ênfase, para poder divulgar esse nosso trabalho, talvez, com mais intensidade fora da nossa casa de Rio Claro. E até temos aí nossa amiga, que é do Mulheres que Cantam, participando aí do The Voice, um grande expoente, que é a Suelen. Isso nos dá orgulho, porque é uma das participantes, é uma das meninas que está ali, sempre ensaiando com a gente. E na semana passada ela se classificou para a próxima fase já. Se classificou para a próxima fase, e cada vez que a gente vê ela ali dentro da Rede Globo, levando o nome de Rio Claro, a gente sente um grande orgulho de dizer, é uma excelente cantora, é de Rio Claro e é uma das que está sempre conosco nesse evento Mulheres que Cantam. Agora, a gente vive uma situação muito complicada, que é sempre a falta de recursos para o segmento de cultura. Então a gente vai atrás dos mecanismos de lei federal, de lei estadual e lei municipal e tentamos fazer aquilo que é possível. Eu gostaria de fazer mais. Se eu tivesse condições e mais recursos, mais gente envolvida, mas eu tenho que ter a minha cautela e tenho que ser um pouco conformado diante de uma situação que o país vive. Então é muito difícil você verter recursos para a cultura quando falta para tudo. Então nós temos que encontrar uma fórmula. E essa fórmula talvez seja investir mais nessas questões de leis de incentivo, sem perder o foco no sentido de que divulgar a cultura lá, como é na nossa casa, como foram os vários projetos de orquestra sinfônica, de orquestra filarmônica, eu acredito que é a única forma da gente trazer o nosso adolescente, o nosso jovem, para um caminho, para uma situação diferente dessa que nós temos visto, que é o envolvimento com drogas e violência. Gostaria de ter um grande programa de incentivo nesse sentido. Gostaria de ter escolas que a orquestra coordenasse em todos os 4 cantos da cidade, mas eu não tive a receptividade do poder público e não consegui sair desse meu pequeno projeto, que continua gerando os seus efeitos, mas eu gostaria que fosse multiplicador isso. Quem sabe um dia a gente consiga transformar Rio Claro num grande expoente ou num grande celeiro de tantos outros músicos, além desses que a gente já conhece. E aonde você acha que a questão da cultura, da evolução da cultura, não só em Rio Claro, porque a cultura é transformadora em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do Brasil, em qualquer bairro da cidade, e aonde você acha que isso trava mais? Qual o maior entrave para a cultura ser tratada como um veículo, uma ferramenta de transformação social para jovens e também para a sociedade de uma maneira geral? Não são só os jovens que se transformam com a cultura. Onde não tem cultura, o principal espetáculo é a violência, isso é fato. Como que você consegue agregar as pessoas? Você tem que entender o seu município, você tem que entender quais são as expectativas, você tem que incentivar aqueles grupos que já mostraram serviço e trazer os novos que não tiveram as oportunidades e somar um esforço nesse sentido. Mas eu acredito que, como não há recursos públicos para tanta necessidade de cultura, nós temos que encontrar na iniciativa privada, no contribuinte, uma forma de estimular isso, de oxigenar
esse tipo de investimento. E aí a Lei Municipal de Incentivo à Cultura me parece que seria o melhor caminho. Então teremos que fomentar cada vez mais essa Lei Municipal de Incentivo à Cultura, fazer com que as empresas adotassem, cada qual delas, um grupo. Essa empresa se identifica mais com artes cênicas, vamos adotar esse grupo através do mecanismo de incentivo. Essa aqui se identifica com os corais, vamos adotar através de um mecanismo de incentivo. E aí a gente consegue fazer toda uma transformação na cidade. E é fato que em poucos anos a gente diminui todo e qualquer índice de violência se fizermos dessa maneira. Isso não é porque eu falo, não é porque eu aposto nisso, é porque é uma realidade. Os estudos já comprovam isso há Todo muitos lugar, anos. você, quando traz um jovem, traz um adolescente para se concentrar no estudo no instrumento musical, ele se encanta com aquilo de tal maneira que ele não se envolve com outras coisas. Aliás, tem um estudo da ONU que diz que cada dólar que você investe em educação e cultura, você economiza 10 dólares em segurança. Exatamente. Eu patrocino essa ideia, eu tenho experiências que comprovam e te cito nomes e te cito situações de pessoas que chegaram a ser montadores e carregadores da orquestra e ficavam assistindo aquilo, tiveram oportunidade de aprender um instrumento, passaram nos concursos de grandes orquestras e hoje sustentam suas famílias, são músicos e levam o nome de Rio Claro e podem assegurar para nós. Foram fazer o Unicamp, foram fazer o Unesp, fui visitar o nosso amigo Arrigo, que está em Portugal, é um coordenador de uma grande orquestra lá, uma pessoa que teve chance na Orquestra Sinfônica de Rio Claro e hoje leva Nós o nome conhecemos, de Rio Claro. Tantos nós outros conhecemos que você quase tão bem conhece. Então, a minha única frustração é não ter criado um efeito multiplicador e não ter transformado o Rio Claro numa grande expoente na questão de música. Eu respeito todos os segmentos de cultura, as artes cênicas, a pintura, mas como eu venho dessa questão da música e como eu acredito, sei como se faz e tenho resultados positivos, a minha única frustração é não conseguir efetivamente ter o poder público comigo e ter todo aquele empresário potencialmente apto a contribuir comigo, incentivando que nós transformaremos o Rio Claro realmente em alguma coisa melhor. Você não precisa ficar frustrado, porque tem grandes músicos espalhados pelo Brasil, oriundos das orquestras sinfônica e filarmônica de Rio Claro, do bando, que era o meu grupo também, tem muita gente na estrada aí, então você não merece essa frustração. A questão de poder público é cíclica. Tem alguns governos, tem uns projetos focados em A, outros em B, e isso vai se resolvendo com o tempo, tenho certeza disso. Agora eu queria saber de você, estamos chegando ao final, qual é a programação da Orquestra Filarmônica até o final do ano agora? 29 de setembro, Mulheres que Cantam e Cantam, uma homenagem a Elis Regina. Até a sugestão do tema partiu de uma conversa que tivemos, imbatível o repertório. E depois, então, no mês de dezembro, pretendemos fazer uma apresentação que é um projeto novo da orquestra também. Parece que começa em novembro, né? Final de novembro. Nós temos uma homenagem a Frank Sinatra, é um projeto novo que vai ser lançado agora no mês de outubro, a primeira apresentação para a gravação do DVD. Novembro deve ser feito em parceria com o Ciesp. Parceria com o Ciesp, queremos fazer um Natal musical no shopping e pela primeira vez nós estamos implantando, dentro das características das artes circenses, a orquestra fazendo uma participação com os artistas ligados ao tecido acrobático. Vai ser pela primeira vez... Que a doutora Luciana também participa. Exatamente. A minha parceira de trabalho, a Thalita e a Luciana, são do circo do tecido acrobático e perguntaram, será que não é possível fazer música, orquestra junto? Eu perguntei, mas de que jeito? Como é o Circo de Soler? Eu falei, quer fazer? Vamos fazer. E você está nos ajudando também a idealizar esse projeto. Vai ser pela primeira vez, então, uma orquestra fazendo todo o fundo musical para uma apresentação de tecido acrobático. É um negócio fantástico. Se der certo, a gente vai fazer uma vez por ano, pelo menos, com um tema. Esse ano o tema serão os musicais da Broadway, com a orquestra tocando, interpretando e toda a performance delas num grande cenário que vai ser montado lá no Grupo Ginástico Rio Clarense. Muito bom, vocês fiquem atentos às programações da Orquestra Filarmônica, que tem coisa boa, tem novidade vinda por aí. E eu queria agradecer ao William Najib Filho, meu irmão, meu amigo, pela entrevista. É sempre um prazer estar com você.
que você não perca essa sua perseverança, esse seu foco na cultura, na mudança, na inovação em todas as áreas que você trabalha. Rio Claro, São Paulo e o Brasil precisam disso. Obrigado, William. Por favor, deixe suas palavras para Zé, é um prazer estar aqui. Eu torço para que esse programa realmente continue ampliando toda a sua penetração, não só para empresários, mas para a população como um todo. E nessas atividades culturais que você bem conhece e bem apoia, nós vamos estar juntos sempre. E quem sabe nós vamos deixar uma marca muito mais intensa, com muito mais ocorrências do que já deixamos até aqui. Ganham os artistas, ganha Rio Claro, ganha a população como um todo, ganha o Estado e ganha o país. E tenho certeza que muito pode ser feito e muito será feito. Obrigado, William, e a vocês que nos assistem. Tenham todos uma ótima e produtiva semana.